Fala aí galera, beleza? Hoje eu vim lhes apresentar o deck que a gente jogou ontem na ranqueada, que foi o deck de Sopacorde. E como eu vi que muita gente teve dúvidas sobre como o deck funciona, hoje eu vou fazer um vídeo explicando mais detalhadamente como é que o deck funciona para vocês. Pois o deck é bem complexo e nem todos os jogadores iniciantes poderão entender com as funcionalidades desse deck. Mas é um deck bem versátil. Bem-vindos ao canal Mestre de Duelos e deixa o like, compartilha e vamos lá. Primeiro eu vou explicar pela skill, eu sempre começo pela skill, que é Pêndulos Unidos. Que é no início do duelo, você adiciona as zonas pêndulo ao seu campo. E o seguinte efeito pode ser utilizado uma vez por duelo, que você escolhe o monstro pêndulo que você controla e coloque na sua zona pêndulo. Em seguida, escolha um monstro pêndulo no seu deck, com o mesmo tipo original que aquele monstro, mas com um nome original diferente e coloque-o na sua zona de pêndulo. Em seguida, você neutraliza os efeitos de ambos os cards até o fim do turno. E no turno que você tiver essa habilidade, com a exceção da invocação pêndulo, você só pode fazer invocações especiais do seu deck adicional. E essa habilidade só poderia ser usada, aplicada, se no início do duelo pelo menos metade dos cards no seu deck, excluindo o deck adicional, forem monstros pêndulo com o mesmo tipo. Seu deck tem que ter pelo menos a metade das cartas no seu deck tem que ser monstros pêndulo com o mesmo tipo. No caso aqui, os nossos monstros pêndulo são tudo do tipo fada. Você tem que ter metade das suas cartas, tem que tudo ter do tipo fada. Agora eu vou começar a explicação do deck em si. Como vocês viram, a skill ela coloca o monstro pêndulo do seu campo, por exemplo, na zona pêndulo. Aí depois você coloca o monstro pêndulo do seu deck com o mesmo tipo, mas com nome diferente no zona pêndulo também. Essa skill está aqui para ajudar você a montar a sua escala, pois o deck ele tem uma dificuldade em fazer a escala manualmente. Tem formas de você montar a escala manualmente, mas é um pouco complicado sem a skill, pois essa skill é bem importante. Vamos começar com a carta mais importante do deck, que é a do Sopacorde Kutia. Todos os Sofacords têm mais de um efeito. Mais de um efeito pêndulo, quer dizer, mais de um efeito de monstro e um efeito de pêndulo. O efeito de pêndulo você não usa muito, mas é importante você saber. Mas o efeito de monstro é bom decorar todos eles, porque todos eles vão ser úteis em diversas situações diferentes. Vou começar com o efeito de pêndulo do Sopacorde Kutia, mas eu vou explicar de forma que você possa entender todos os efeitos pêndulo delas de uma só vez. Olha só, perceba que ela é escala 8. E a invocação pêndulo dos seus monstros pêndulo Sopacorde não pode ser negada. Então, se você invocar por invocação pêndulo e ela estiver lá na escala pêndulo, as suas cartas não poderão ser negadas. Mas eu vou aqui, ó, dar uma olhada aqui na Sopacorde Build aqui, ó, o efeito da pêndulo dela também. Seu oponente não pode ativar cards de magia ou armadilha ou efeitos de monstro quando um ou mais monstros pêndulo Sopacorde seus forem invocados por invocação pêndulo. Essa aqui evita que efeitos de monstros ou qualquer coisa que o oponente possa ativar seja ativado quando você invoca por invocação pêndulo. Todas elas têm esses mesmos efeitos na escala pêndulo. Todas elas. Olha só. Essa aqui, a invocação pêndulo, seus monstros pêndulo, Sopacorde não pode ser negado, tá vendo? É um padrão. Agora, a graça. Seu oponente não pode ativar cards de magia, armadilha, efeitos de monstro, tá vendo? É a mesma coisa que as outras lá. Essa daqui, seu oponente não pode ativar cards de magia, armadilha ou efeitos de monstro. É só você entender o que cada uma faz, aí você consegue travar as jogadas de oponente de uma certa forma. Agora vamos ver o efeito de monstro da Kutia. O primeiro efeito, enquanto você tiver uma escala de pêndulo par na sua zona de pêndulo, monstros pêndulo Sopacorde que você ganha, que você controla, ganha um ataque igual a 100 vezes sua própria escala de pêndulo. Se esse card foi invocado com ação normal ou especial, você pode adicionar um monstro pêndulo Sopacorde do seu deck à sua mão, exceto ela mesma. Só pode usar esse efeito uma vez por turno.
O primeiro efeito é que ela bufa todo mundo, ela dá ataque de acordo com as escalas, vezes 100. Ela aqui é a escala 8, então ela vai ganhar 800 pontos de ataque, mas isso só acontece se você tiver uma escala pêndulo par na zona pêndulo. Por exemplo, ela mesma, que aquela é par. Então, ela vai aumentar o ataque de todas de acordo com a escala. Por exemplo, essa daqui, ó, aquela escala 5, ela vai ganhar 500. Essa aqui ganha 400 e essa aqui só ganha 200. E ela busca um monstro do deck para sua mão. O que é o melhor efeito do deck. Você já monta a sua jogada só de você fazer a invocação normal da Kutia, porque você vai ativar a skill, vai colocar ela na zona pêndulo e você pode colocar qualquer outro monstro Solfacorde na sua zona pêndulo após isso. E qual é o outro monstro Solfacorde que você vai querer na outra escala? Você tem diversas opções. Vou explicar quais são os melhores aqui. Você pode colocar a Kulia, porque ela é escala 1. Você sempre quer ter uma escala baixa e uma escala alta num deck de pêndulo, para você poder invocar a maior quantidade de monstros possível com variedade de níveis. A Kulia, ela tem aquele efeito lá que o oponente não pode ativar a magia armadilha, o efeito de monstro, quando você invoca a ação pêndulo. Mas geralmente ela é a melhor escala para você colocar junto com a Kutia, que é a escala 8. Porém, a gente está usando só uma cópia dela, tá vendo? Que você vai poder querer invocar a Kulia no campo. Se você colocar ela na escala pêndulo, você dificilmente vai conseguir invocar ela no campo. Ela é boa na escala, só que o problema é que você não vai querer botar ela na escala assim tão fácil. Mas se você quiser rodar com duas da Kulia, para você poder colocar uma na escala pêndulo e invocar a outra, você pode. Geralmente a que eu coloco na escala pêndulo é a Angélia, que é de nível 6. Porque ela é escala 3, ela permite que você invoque provocação pêndulo, monstros de nível 4 para cima. Agora eu vou explicar os outros monstros. Como a Kutia ela busca um monstro, você pode buscar a Grácia, que é o melhor monstro para você buscar com esse deck, que é de nível 5. Vou explicar aqui o efeito de monstro primeiro. Que enquanto você tiver uma escala de pêndulo par na sua zona de pêndulo, se o monstro pêndulo Solfacorde, se eu atacar seu oponente, não pode ativar efeitos de monstro até o final da etapa de dano. Se esse card for invocado com ação normal ou especial, você pode adicionar uma magia armadilha Solfacorde do seu deck à sua mão. Só pode usar esse efeito uma vez por turno. Como ela é buscadora de magia armadilha, ela é uma boa opção para você buscar com a Kutia, caso você já não tenha ela na mão. Pois temos uma armadilha bem poderosa aqui no deck para se buscar, que é a música Solfacorde. A música ela faz o seguinte efeito: você tem a opção de ativar qualquer um desses 3 efeitos. Que é se você tiver uma escala ímpar na sua zona pêndulo, ou no campo, não precisa ser exatamente na zona pêndulo, pode ser no campo. A escala pêndulo dos seus Solfacordes aqui no campo contam também para a armadilha. Se você tiver ímpar, você invoca para invocação especial um monstro pêndulo Solfacorde com a face para cima do seu deck adicional com a escala ímpar. Se você tiver a escala par, você invoca um monstro Solfacorde com escala par. Mas se você tiver par e ímpar, que é os dois, você pode escolher um card do oponente e destrua. Você só pode ativar uma dessas por turno. Então só de você ter invocado a Grácia no campo, e você ter uma escala par e ímpar na escala, o que geralmente você vai dar, que você vai ter, já que você colocou a Kutia e a Angélia, por exemplo, ou a Kulia mesmo na escala, você consegue destruir uma carta do oponente. Mas lembrando que se você ativar o efeito de invocar um monstro do extra deck, você vai ter que invocá-lo na zona de monstros adicional, que é a zona de monstros extra que tem no jogo. Os monstros do extra deck eles não podem ser invocados na zona de monstros normais, que são pêndulos. Outras opções para você buscar também é a própria Angélia, caso você já tenha a Grácia na mão, porque ela tem um efeito no campo que é o seguinte: enquanto você tiver uma escala de pêndulo ímpar na sua zona de pêndulo, se o monstro pêndulo Solfacorde atacar, seu oponente não pode ativar cards de magia ou armadilha ou seus efeitos até o final da etapa de dano. Mas o melhor efeito é esse aqui: durante a sua fase principal você pode oferecer como tributo um monstro pêndulo Solfacorde, mesmo se tiver com a face para baixo, tipo como o livro da lua que baixa seus monstros.
Se isso acontecer, invoque por invocação especial do seu deck um monstro pêndulo sofacorde, cuja escala de pêndulo seja 2 maior ou 2 menor do que a desse monstro, exceto ela mesma. Só pode usar esse efeito de Angélica uma vez por turno. Ela aqui ela consegue sacrificar as outras sofacordes, elas vão ser enviadas para o deck adicional. Aí você invoca do seu deck mesmo, um sofacorde cuja escala seja 2 maior ou 2 menor. Por exemplo, ela mesma aqui, que ela é escala 3, ó, você pode trocar ela por um de escala 1 ou uma de escala 5. Você tem duas opções aqui. Tem a Fância, que é a escala 5. Mas a melhor opção para você invocar tributando ela mesma, por exemplo, é a Kulia, já que ela é de nível 8, é a mais poderosa do deck. Eu vou explicar a Kulia aqui para vocês. Mas vocês também podem invocar outros monstros com o efeito dela também. Você pode trocar a Graça também. Se você trocar a Graça, você pode invocar um de escala 6 ou um de escala 2. Se você optar por sacrificar a Graça, você pode invocar a Biltia, que é a escala 2. Agora vamos explicar a boss do deck, a chefona primeiro, para depois explicar a chefona secundária. Eu acho que essa aqui é até melhor do que a outra. A chefona, que é a Kulia, que você pode invocar ela para invocação especial da sua mão, oferecer 2 monstros pêndulo como tributo. Então você não fica travado só na invocação pêndulo para invocar ela. Também porque é meio difícil, porque ela é nível 8, né? A maior escala que a gente tem no deck aqui é 8, tá vendo? Como é que a gente invocaria ela para invocação pêndulo? Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos de Kulia uma vez por turno. Você pode escolher um card com a face para cima que seu oponente controla, ou até 2 cards se você tiver uma escala de pêndulo ímpar na sua zona de pêndulo. Negue seus efeitos até o final do turno do oponente. E quando um efeito de monstro no campo com ataque igual ou menor que a maior escala de pêndulo na sua zona de pêndulo vezes 300 for ativado, você pode destruir esse monstro. Esse efeito de destruir carta não nega, só destrói. Mas é de acordo com as escalas. Geralmente a sua maior escala é 8. Aí você faz as contas lá, 300 vezes 8 eu acho que dá 2.400. Então qualquer efeito de monstro com 2.400 ou menos, você pode destruir aquele monstro que ativou o efeito. E lembrando que o efeito de você negar 2 efeitos de carta de face para cima, você tem que ter pelo menos uma escala ímpar na sua zona de pêndulo. Agora a segunda chefona, que é a secundária, que é a Biltia, que é efeito rápido. Você pode escolher um monstro de efeito que seu oponente controla. Se você tiver uma escala de pêndulo par na sua zona de pêndulo, em vez disso você pode escolher uma magia ou armadilha de face para cima também. Quando ele deixar o campo, bana. Você só pode usar esse efeito uma vez por turno. Agora o efeito que pega muita gente de surpresa, ó. Uma vez por turno, no começo da etapa de dano, se esse card batalhar um monstro com um ataque igual ou maior que a menor escala de pêndulo vezes 300, destrua esse monstro. Ela destrói o monstro de acordo com a escala também, vezes 300. A menor escala geralmente vai ser ou 1 ou 3. Aí você faz as contas vezes 300. Vou deixar como exemplo a Graça aqui, que é a escala 3. Faz 300 vezes 3 é 900. Então qualquer monstro que ela batalhar com 900 ou mais será destruído. É uma vez por turno cada efeito. Mas isso não vai se aplicar caso você não tenha escalas de pêndulo. Então se você não tiver nenhuma carta na zona pêndulo, esse efeito dela não será aplicado. Aí faltou explicar duas dessas aqui. Falta a Elitéia e a Fância. A Elitéia tá aqui, você pode trocar ela também, mas ela é bem poderosa também. Enquanto você tiver uma escala de pêndulo par na sua zona de pêndulo, você não sofre dano de batalha envolvendo os seus monstros pêndulos sofacorde. Se esse card for invocado com ação normal ou especial, você pode escolher uma magia ou armadilha que seu oponente controla. Devolva para a mão. Só pode usar esse efeito uma vez por turno. Ela devolve uma carta, você pode trocar ela por uma Graça, por exemplo. Aquela escala 6. Na verdade, você pode trocar ela por uma Kutia, por causa do efeito da Graça, né? Porque 6 vira 8. 6 mais 2 é 8, aí você consegue buscar um monstro. Isso é raro de acontecer, mas pode acontecer alguma hora. Agora a última aqui é a Fância. Enquanto você tiver uma escala de pêndulo ímpar,
se o monstro pêndulo sulfacorde seria destruído em batalha, e em vez disso você pode destruir esse card. E durante a fase principal você pode adicionar um monstro pêndulo sulfacorde do seu deck ao deck adicional com a face para cima. Exceto ela mesma, só pode usar esse efeito uma vez por... Ela joga um monstro sulfacorde do seu deck no seu extra deck. Caso você comece com ela na mão, você joga alguma coisa, por exemplo, de nível 6 ou 7, para você conseguir pendular, já que ela é escala 5, né? Provavelmente você vai colocar ela na escala pêndulo, se você invocou ela no campo. Como ela é escala 5, ela não consegue fazer invocação pêndulo de uma graça, por exemplo. Então, recomendaria você jogar uma Biltia ou uma Angélia, para você conseguir fazer invocação pêndulo e trocar a Angélia por uma Kulia, por exemplo. Não é o melhor jeito de começar o jogo, mas é uma das melhores maneiras. Agora eu vou explicar a mágica do arquétipo aqui, que é Elegância Sulfacorde, que é uma mágica normal. Você pode usar só 2 delas se você quiser, já que ela só pode ser ativada uma vez por turno, e se você começar com 2 delas na mão já é meio que brick. Você ativa um desses efeitos. E o primeiro efeito é você colocar um monstro pêndulo sulfacorde no seu deck na zona pêndulo. Isso é útil caso você venha meio bricado, não consiga montar as escalando direito. O segundo é você adicionar um monstro pêndulo sulfacorde da sua mão ao deck adicional. Você vai jogar seu bicho da sua mão no extra deck. Depois você vai colocar 2 monstros pêndulo sulfacorde, um de escala par e outro de escala ímpar nas escalas pêndulo. Isso é uma forma de você montar as escalas sem precisar da skill, por exemplo. Você tá com uma graça na mão, você joga ela no extra deck, aí você coloca uma Kutia, por exemplo, e uma Angélia ou uma Kulia nas escalas. Tem que ser par e ímpar. Mas o terceiro efeito, que você vai usar raramente, mas tá aqui, que você adiciona 2 cards, um de escala pêndulo ímpar e o outro de par das suas zonas de pêndulo ao deck, que tem uma com a face pra cima. Se isso acontecer, compre 2 cartas. Só pode ativar uma elegância sulfacorde. Você compra 2 cartas, mas o problema é que você vai quebrar suas escalas pêndulo. Você vai realmente querer fazer isso, só numa situação muito desesperada mesmo. Agora a carta que facilita a invocação da Kulia e faz o deck ser mais poderoso do que ele já é, que é o campo Harmonia Sulfacorde. O campo tem 3 efeitos. Você pode ativar todos eles em sequência, não importa o turno. Ó, o primeiro é, você adiciona um monstro pêndulo sulfacorde com a face para cima do seu deck adicional ou a sua mão. Você pega o monstro do extra deck que você jogou lá com algum efeito ou que foi destruído, você adiciona a sua mão de volta. Isso vai ser útil em algumas situações. O segundo é, neste turno aumente a escala de pêndulo de um card sulfacorde na sua zona de pêndulo pelo seu nível. Mas tá aí o pulo do gato, porque isso adiciona o nível nas escalas pêndulo, certo? Mas se você fizer essa conta certinho, todas as sulfacordes com o seu nível mais a zona pêndulo se torna 9. Olha só, a Kulia de nível 8 com a escala 1 vira 9. A Kutia, que é nível 1 mais escala 8, vira 9. A Pância, que é nível 4 mais escala 5, vira 9. Então você pode deduzir sempre que você vai transformar a escala em 9. Você não precisa fazer conta. E o terceiro é, se você controlar cards de monstro pêndulo sulfacorde com pelo menos 3 escalas de pêndulo pares diferentes, ou pelo menos 3 escalas de pêndulo ímpares diferentes, você destrui um card do oponente. Isso ainda é alvo. E cada um deles você só ativa uma vez por turno. O terceiro efeito, se você tiver 3 pares ou 3 ímpares, pode ser no campo ou nas escalas, não importa, você consegue destruir uma carta do oponente. Por exemplo, temos aqui a Pança escala 5, que é ímpar. Aí se você tiver a Kulia no campo, que é escala 1, que é ímpar também, mais vamos ver quem é mais escala ímpar. A Angélia, que é escala ímpar também, que é 3. Se você tiver 3, 5 e 1, né, que é 3 ímpares, você destrói uma carta do oponente. Ou 3 pares, por exemplo, a Graça, que é escala 4, escala 2, que é par também, e escala 8, que é par também. Se você tiver 3 de cada, você consegue destruir uma carta do oponente. Explicamos aqui o deck, estamos usando 2 livros da lua, o dispositivo de evacuação para devolver os monstros chaves do oponente.
E a carta limitada a 1 a gente está usando a 1 por 1, que você descarta um monstro da sua mão para o cemitério e você invoca por invocação especial um monstro de nível 1 da sua mão ou deck. Aqui é para invocar a Kutia. Com a Kutia sozinha no campo você consegue montar suas escalas e fazer pelo menos uma invocação Pen. O extra deck você tem várias opções variadas. A gente não tem muitas opções aqui, mas se você quiser botar uma Fênix e um unicórnio, fica aí ao seu critério. É uma boa opção para você colocar. Sempre deixa um link discípulo no seu extra deck, por caso que tem uma carta chata aqui que o oponente coloca no seu campo e só ele que consegue tirar a carta. Então... Agora eu vou mostrar para vocês algumas opções que você pode usar no deck principal além das Sofa Chords. Esse deck você pode rodar bastante... não bastante, mas algumas cartas de fora do arquétipo que pode dar suporte para o seu deck principal. Eu estou usando aqui o Éter, o Dragão Maligno Edificante. O efeito de pêndulo não importa muito, porque a gente não vai conseguir ativar. Mas o efeito de monstro é o que importa, que é, quando esse card for evocado com ação normal ou especial, você pode escolher um monstro no campo e bana. Mas muito cuidado com isso, que caso comece em primeiro, ele vai pedir para ativar o efeito de banir um monstro. Não ative, porque senão você vai banir seus próprios monstros. Ele tá aqui para banir as cartas do oponente. Ele chega no segundo turno assim, já chega destruindo as coisas. Mas eu vou mostrar também outras opções de deck principal mesmo, que você pode colocar no lugar dele, ou colocar junto com ele. Mas lembrando, não coloque muitas cartas assim no seu deck. Coloque no máximo umas 2, para sua mão não vir muito brincada. Ó, de opções aqui tem o seguinte. Vou mostrar para você o nome. Você pode rodar no seu deck principal a Dama Obscura de Cosmo também, que é a Darth Vader. Que ela tem um efeito rápido que, se o oponente tiver um efeito de monstro, você pode pagar 1000 de vida e você nega a ativação e você destrói o monstro. Há outras opções também, vou mostrar para vocês. Isso aqui é para quem tá com a de Orcust já. Você pode usar o Fim Anubis também, se você quiser. Enquanto esse card permanecer no campo com a face para cima, todos os efeitos de cards de magia, armadilha e efeito de monstro que designam um card no cemitério como alvo que ativam no cemitério são anulados. Ele é tipo um Necrovale em forma de monstro. Se você tiver com ódio de Orcust, por exemplo, você pode botar ele lá. Você também tem a opção de colocar o Dragão Noite Estrelada. Vamos ver ele aqui. Luiz Dragão. O Dragão Noite Estrelada, que quando ele é invocado por especial da mão, que vai ser por pêndula nesse deck, né? Ele é nível 7, não é difícil de invocar ele por invocação pêndula, você consegue destruir uma carta no campo. Além disso, ele tem um efeito que quando ele batalha com o monstro, ele pode banir o monstro que ele ataca e depois atacar novamente. Então ele consegue finalizar muitos duelos sozinho. São as opções que você pode colocar no deck. E eu acho que tem outras opções também. Você pode dar uma explorada em monstros de nível alto. Acho que tem um monstro barreira de gelo também que é útil. Que é o General Wayne, que toda vez que o oponente for ativar efeito de monstro, ele tem que descartar uma carta. Também uma boa opção para esse deck. Fica a seu critério escolher a carta correta, a que você preferir. Esse é o deck e eu vou mostrar alguns replays para vocês verem como é que o deck funciona na prática. Primeiro é contra esse carinha aqui, vamos ver qual era o deck. Esse aqui foi contra Speedroid.
Ele começou em primeiro, deixa eu ver as configurações certinho aqui. Tudo certinho. Ele não começou tão bem assim, mas já foi o suficiente para me parar. Ele invocou o Dragão Síncro de Asas Transparentes e passou o turno. Aí eu ativei a mágica 1 por 1, descartando uma carta, invoco um monstro de nível 1 do deck, para fazer o combo do meu deck. Que a Kult, ela busca o monstro. Como eu falei, eu sempre busco a Graça, que ela busca as magias armadilhas do deck. Ativei a skill, eu joguei a Kutia do meu campo na escala Pêndulo e joguei outro monstro do deck. Então que eu coloquei a Angélia em vez da Kulia, caso eu queira invocar a Kulia por invocação Pêndulo mais futuramente. Invoquei pro Pêndulo 2 monstros. Só que então eu não ativei efeito de monstro nenhum. Tá vendo? Eu podia ativar efeito dos dois. O efeito do dragão de banir o dragão dele. E o efeito da Graça, de buscar uma magia armadilha. Eu não ativei nenhum dos dois. Porque o Clearing ele tem dois efeitos de negate. Se eu tivesse ativado os efeitos dos meus monstros, ele teria negado e destruído ele. Então eu não poderia deixar o Clearing destruir todo mundo assim tão fácil. Então só setei as armadilhas e passei com os dois monstros aqui. Ele ativou a magia para recuperar um bicho. Ele invocou o Flautista. Ele buscou o Buraco Negro. E ele ia fazer Synchro 8. O Synchro 8 do deck de Speedroid tem um efeito lá de destruir todas as cartas do oponente. Eu não podia deixar ele fazer isso, então eu decidi já dar o livro no regulador dele. Aí quando ele foi para a fase de batalha, eu destruí o Clearwing. Lembrando da armadilha, eu tenho par e ímpar nas escalas Pêndulo, a Kutia é par e a Angélia é ímpar. Eu não consigo destruir uma carta, então eu decidi matar o Clearwing dele. Aí na volta, eu fiz o link do arquétipo. Eu tinha esquecido de explicar o link do arquétipo também, né, que tem muita carta, acabei esquecendo, mas é o seguinte, ela não é difícil de entender não. Durante a sua fase principal, você pode adicionar um monstro pêndulo da sua mão ao deck adicional com a face para cima e o monstro pêndulo com a face para cima do seu deck adicional à mão, contanto que um deles tem uma escala de pêndulo par e outro tem escala de pêndulo ímpar. E quando você invocar um mais monstro Sofocard de ação pêndulo, você pode escolher um deles. Adiciona o monstro pêndulo Sofocard do seu deck à sua mão, cujo nível seja igual à escala pêndulo daquele monstro. Eu vou resumir porque eu sei que algum de vocês não entenderam ainda. Você troca uma Sofocard de escala para o ímpar da sua mão e você pega uma do extra deck cuja a escala seja oposta. Por exemplo, eu tô com a Angélia aqui que é ímpar, que é 3. Então eu posso jogar ela no extra deck e pegar uma de escala pêndulo par, por exemplo. Aí ó, eu fiz exatamente isso. A Graça eu joguei no extra deck, que é ímpar, e peguei... Quer dizer, eu joguei a Angélia, que é ímpar, e peguei a Graça, que é par. Agora, o outro efeito é o seguinte, se você invocar por invocação pêndulo no Sofocard, você pode adicionar um Sofocard cujo nível seja igual à escala pêndulo. Eu invoquei a de escala 4, que é a Graça, então eu posso buscar um monstro de nível 4. Agora eu pendulei o dragão, bani o monstro dele, busquei magia e busquei o monstro. Banido. Ativei a Harmonia Sofocard, que tem aqueles 3 efeitos. Ele deu o livro da lua no dragão, não sei porquê. Invoquei a Fância, deu o efeito do campo para mudar a escala da Kutia para 9. Porque agora eu tenho 3 escalas ímpares no campo. Eu tenho a escala 3 aqui, ó, da Angélia na zona pêndulo. A escala 5 da Fância e a escala 9 da Kutia. Eu tenho 3 ímpares e eu consigo destruir o último monstro dele. Agora é só bater e finalizar ele. Antes de tomar aquele buraco negro. Esse aqui foi contra o Amazonas. Eu já coloquei as zonas pêndulo lá. Ele deu guarda sagrado.
A skill do meu oponente, Guarda Sagrada, ele não toma dano no turno dele. Ele só vai tomar dano no meu turno. Ele invocou a Princesa Amazona, buscou uma armadilha, ativou o campo, ele veio muito bem até, ele acertou duas e passou. Eu invoquei a Kutia, busquei a Graça, como sempre que ela busca mais de armadilha. Ativei a skill. Tá vendo? Você vê o padrão aqui, ó. Eu sempre coloco as mesmas escalas. Coloco a Kutia na zona pêndulo. E a Angélia aqui na zona pêndulo também. Pra você poder pendular a maior quantidade de níveis possível. Fiz a invocação pêndulo de 3 monstros. O dragão, a Pância e a Graça. O dragão ativou primeiro, a Graça ativou depois. Busquei uma magia armadilha e bani a Amazona dele. Ativei o campo, ativei o efeito de aumentar a escala, porque eu quero destruir uma carta do meu oponente. Agora eu tenho 3 escalas ímpares novamente, aquelas mesmas escalas, 3, 5 e 9. Agora eu consigo destruir outra carta, destruir uma das armadilhas. Ativei o efeito da Pância de jogar um monstro pro extra deck. Eu joguei a Build pro extra deck para no próximo turno eu conseguir invocá-la para invocação pêndulo e ser mais um monstro para bater no meu oponente. E eu fui atacar diretamente, mas ele ativou a armadilha. Ele invocou a Espada Amazona, mas como eu não queria que ele me causasse dano e ficasse invocando o monstro e banindo minhas cartas, porque essa armadilha, se eu atacar a Amazona, ele bane minhas cartas, eu decidi passar o turno para ele aqui. Só que aí ele bateu com o Tigre Amazona, baniu meu dragão. Ele bateu com a Espada Amazona, baniu a Graça também. Ele ativou o campo para invocar um monstro do deck. E ativou o efeito da Princesa para buscar mais uma armadilha. Bateu de novo, invocando um monstro do deck. Invocou o Tigre novamente e eu dei livre da lua para não banir tanto monstro assim. Aí na volta, ativei o campo novamente, aumentei a escala do Kutia para 9. E fiz invocação pêndulo. Com a escala 9, você consegue invocar monstros de nível 8. Por isso consegui invocar a Kulia por invocação pêndulo, sem precisar cumprir os requerimentos de invocação especial dela. Primeiro ativei a Kulia, que se eu tiver uma escala ímpar na minha zona pêndulo, eu tenho 2 na verdade, eu posso negar 2 cartas de face para cima do meu oponente. Eu neguei o campo e a armadilha. Agora, essas jogadas de banir cartas foi anulada até o fim do turno. Ativei o efeito do campo para destruir a Rainha Amazônia, porque ela não deixa ninguém ser destruído em batalha, então agora eu vou poder destruir todo mundo. Ele tentou dar o campo, mas estava negado. Eu fiz um Exceed da Fada Menina de Torcida, o efeito dela não importa muito. Ela só deixa eu comprar uma carta. Dei a build para banir o tigre dele. Negado, bati de novo e bati diretamente com a Kulia. Ele ainda tá travado, as cartas estão negadas até o fim do próximo turno dele, então ele não tem muitas jogadas para fazer agora. Ele invoca a Espada Amazona e desiste. Agora os 2 últimos negócios. Playmaker. Ah, esse aqui foi contra o Orkust. E eu comecei meu brincado. O dragão novamente veio na mão. Na minha jogatina o dragão ele veio muito na mão. Eu acho que se você usar 2 cópias dessas cartas que eu falei, elas vão vir de forma significativamente na sua mão. Então eu recomendo usar. Ele invocou a Ibli. Aí temos um problema com essa cartinha ali. Porque essa cartinha aí que esse cara colocou no nosso campo só permite que a gente invoque monstros Link do extra deck por invocação especial. A gente não pode fazer nenhuma invocação especial, incluindo o pêndulo. Então pra gente conseguir invocar nossos monstros, a gente tem que tirar isso aqui do campo. E é por isso que eu recomendo esse Link Discípulo no seu deck, pois para invocar ele é um monstro Cyberso de nível 4 ou menos. Você invoca ele por invocação especial usando a Ibli, que é um monstro Cyberso, tá vendo?
Caso você tome uma ídolo dessa aqui, tenha sempre um monstro Link 1 no seu extra deck que possa usar a Ibli como matéria, tipo agora. Eu fiz o Link Discípulo. Eu desbrinquei ainda por cima, eu ativei um por um. Descartei a Kulha, infelizmente, eu tive que descartar a Kulha mesmo. Coloquei a Kutia. Busquei a Graça, como sempre. E ativei a skill e coloquei a Angélia novamente na zona pré. Fiz invocação de 3 monstros da Build, do dragão, como sempre, e da Graça. Ativei o dragão e ativei a Graça. E ele deu um tufão na minha escala pêndula, mas não fez muita diferença, porque eu já tinha feito o pêndulo mesmo. E eu busquei o campo. Eu bani o Jingirsu dele, pois esse... O Jingirsu que eu destruí, e bani na verdade, né? Ele tem um efeito que protege monstros de destruição de batalha por efeito, mas não protege de banimento. Então já saí banindo ele. Ativei o primeiro efeito de campo, que é pegar uma carta do extra deck pra mão. Então a Angélia que ele destruiu já está na minha mão de volta, então ele não conseguiu fazer nada. Coloquei ela na zona pêndulo de volta de novo. Ativei o segundo efeito de campo para aumentar a escala. Na verdade eu ativei o efeito de destruir, porque eu tenho 3 escalas pares dessa vez. Eu tenho a escala 2, escala 4 e escala 8. Como eu tenho 3 pares, eu consigo destruir uma carta. Mas em resposta eu já dei o efeito da Build para quando a Cavaleira do Pesadelo sair do campo, ela seja banida. E a Build ela bane os monstros quando saem do campo. Então eu já bani mais um. Tem 2 cartas banidas agora e eu só bati todo mundo. Eu quebrei o campo dele completamente e acabei tudo. O último foi contra o Counter, se eu não me engano. Aqui foi contra o Odiais. Provavelmente esse é o deck mais popular da ranqueada agora. Aí começou com a Pêndulo Caule, começou muito bem. Dificilmente se começa melhor que isso. Você descartando o Mago do Dragão Nobre. Montou as escalas Pêndulo, ativou a skill. Ativou o efeito do Mago do Dragão Tolo, buscou o Sábio e fez invocação Pêndulo de 3 monstros. Fez o Odiais, o Camelo e o Drago do Pulso do Dragão. Fez a Barata, que a Barata tem um efeito chato. Eles fazem a Barata aqui para counterar decks de pêndulo, pois caso o monstro de nível 5 ou mais seja invocado com ação especial, ele consegue tirar material e destruir esses monstros. Por exemplo, se eu pêndulo a Gracia ou a Angélia aqui, por invocação pêndulo, ele consegue destruir as duas, negando a invocação das duas e destruindo. Mas não terminou ainda, ele fez o Mago do Dragão 9 e fez 5 do Odiais, para então fazer um Exile do Voloferni. Então ele consegue, além de destruir a minha invocação Pêndulo, ele consegue destruir uma carta de face para cima do campo. Eu tô completamente lascado aqui. Pra fechar com chave de ouro ainda acerta uma carta. No entanto, eu vou montar as escalas com a magia Elegância Sofacorte, que eu vou ativar, nesse caso eu vou ativar o segundo efeito, que é adicionar um monstro Pêndulo Sofacorte da sua mão ao deck adicional. Vou pegar qualquer uma das 3 aqui e jogar no extra deck. Aí eu coloco uma escala par e uma ímpar nas zonas Pêndulo do deck. Eu coloquei a Angélia e novamente coloquei a Angélia e a Kutia nas escalas Pêndulo. Eu já fiz a invocação Pêndulo, mesmo sabendo que ele tem a Barata ali. E a invocação Pêndulo passou, está vendo? Ele não conseguiu negar a invocação Pêndulo, e sabe por quê? Por causa do efeito de Pêndulo da Angélia e da Kutia. Principalmente da Angélia que eu coloquei aqui, que é seu oponente não pode ativar cards, magia, armadilha ou efeitos de monstros quando um ou mais monstros Pêndulos pacote seus for invocar a invocação Pêndulo. Com essa escala ou essa escala, ele não consegue ativar efeitos em resposta à invocação dos meus monstros.
No entanto, por isso mesmo, a barata não conseguiu fazer nada. A barata ficou lá só olhando. Busquei o campo novamente. Veio o campo. Ele deu o Holofernes para destruir o campo. Não deixou. Eu invoquei a Beauty pelo efeito da Graça. Falando que dessa vez, quando eu usei o efeito da Angélia, eu troquei, na verdade, a Grácia, que é a escala 4, eu troquei uma de escala 4 por uma escala 2, porque eu queria botar a Beauty no campo. Setei a armadilha, coloquei mais um monstro no extra deck pro próximo turno, pelo efeito da Fância, e parti para a fase de batalha. Ele não pode ativar magias e armadilhas, por causa do efeito da Angélia, que quando um monstro sofocode atacar o oponente não pode ativar armadilhas, então eu travei aquilo ali. Seja lá o que for, aquilo tá travado. E a Beauty, ela destrói o monstro automaticamente, caso o monstro seja de 900 ou mais, pois a escala aqui é 3 e 300 vezes 3 a 900. Então ela consegue automaticamente destruir o monstro, mesmo que seja mais forte que ela. Bati com a graça lá na barata e bati diretamente com a força. Ele colocou a escala, trocou a escala novamente. Ele deu efeito para recuperar a carta depois de tentar destruir minha armadilha. Só que em resposta eu já ativei a armadilha da música. Como eu tenho escala ímpar e par, eu consigo destruir uma carta do oponente. Então destruí a escala 8 dele. Ele perdeu as escalas, não tinha jogo mais, então ele desistiu. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenha dado para entender mais ou menos como o deck funciona. Mas você vai aprender melhor na prática, porque é meio difícil de você entender só na explicação. Na prática você entende tudo direitinho. Testa o deck aí. E qualquer dúvida você deixa nos comentários, valeu? Falou, tchau!